Ouça Prod Baiana no Spotify, link na descrição. Boa noite, gente, sejam bem-vindos pra mais. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu trouxe um beat que um cliente pediu pra mim fazer, sampleando uma música chamada I Don't Care, que é um rock. Eu não sei qual subgênero de rock, eu sei que é um rock, que é tipo pesado, pelo menos pros meus ouvidos, que não tô acostumado a ouvir. E pegar essa música, samplear e transformar num trap meio, tipo, algo do gênero do New Jazz. Algo similar, tipo, um rage. Eu não sei Bater aí na tela o nome do gênero, pá! Eu não sei realmente o nome do gênero, mas é bastante inspirado. Eu me inspirei principalmente nisso aqui pro New Jazz, mas a sample não é uma sample de New Jazz. Eu não sei o que eu tô falando, eu tô cansado. Amanhã eu tenho prova de física e apresentação de projeto, então... A música original, como eu já disse, chama I Don't Care. É uma música, assim, bem bonita em questão de tema, tons, o jeito que ela é construída, o arranjo. É uma música bem orgânica, não foi difícil. Senti uma vibe da hora ouvindo essa música pra samplear depois. Meu beat, ele é constituído pela sample e só isso de elemento melódico. E depois vários elementos de bateria, mais o 808. E claro, uma estrutura ali, bem o padrão mercado. Começa com refrão, verso, refrão, verso, ponte, refrão duas vezes, alguns drops e alguns efeitos aí, como o volume aumentando, volume diminuindo, shaper box com tape stop e o one knob filter que tá filtrando ali os últimos bagulhos. Eu comecei separando a sample em stems que eu achei que eu ia usar. Eu acabei usando todos, separei trechos da música que eu achei que ficariam legal em algum contexto específico, por exemplo esse início aqui. Além daqui no início, eu usei aqui nessa parte, aqui no final, porque é só uma guitarrinha ali de leve, achei bem daorinha, achei que funcionou legal. Aqui eu coloquei como transição pra essa parte, e essa parte aqui tá introduzindo o refrão do beat já. Essas automações aqui são de efeitos na mix. Temos aqui o Valhalla Hum, que é o plugin de reverb que eu usei nessa sample. Eu automei o Valhalla Hum pra ele ser ativado somente nos refrões. Então você pode ver que aqui, ó, tá em 0% e aqui tá em 100%. Então esse preset aqui tá ativado somente nos refrões. E além desse efeito do reverb, eu também automei shaper box. Ele tá fazendo esses mini cortezinhos na sample. Assim como o reverb, ele começa em 0, ali na parte introdutória, depois vai pra 100 na parte do refrão, e em praticamente todo o resto quando tem alguma bateria tocando. Então já que estamos nesse assunto da sample, eu já vou mostrar pra vocês qual foi a mix que eu fiz nela. Eu comecei com de um shaper pra amenizar os transientes, tirar os transientes originais da música e deixar ela mais smooth. Então diminui o ataque no mínimo e o module no mínimo. Eu mudei o tom dela pra não levar copyright, ainda copyright pra artista e tal. Aumentei 3 semitons porque achei que ficaria uma estética da hora, e essa referência que o cara mandou tinha esse bagulho de estar com o pitch um pouco mais alto. Esse aqui que eu só reduzi as frequências mais baixas e as mais altas, e tirei algumas frequências que estavam me incomodando aqui no meio, porque ressonâncias existem em qualquer música e eu só tirei essas aqui porque achei que ia ficar melhor sem. Logo em seguida, um compressor multibanda, o OTT, ele tá dessa forma, bem padrão. Eu só diminui um pouco o low e o def tá em 20%. Aumentei o time 1000 como sempre. Um air compressor para amassar a sample e não deixar ela com variações de volume muito grandes. Então o threshold está em menos 19.2, o ratio tá em 7.78 e eu adicionei um ganho de 11.4 dB. O ataque tá em 85 e o release tá em 270. Então tá comprimindo bastante, mas é o que eu sentia que precisava pra sample funcionar do jeito que eu queria. Um wider pra abrir um pouco o estéreo, tipo bem pouco mesmo, mais do que já tava, 18%. Shaper box que eu já mencionei. Esse aqui que tá cortando ainda mais os lows e dos highs, que eu já tinha retirado antes, mas por conta do OTT, o compressor e esses outros efeitos acabou aparecendo um pouco mais, então eu só cortei de novo. O Valhalla Hum que eu já falei pra vocês. E o Fruit Limiter que tá fazendo o sidechain com kick. Então de elementos melódicos é isso, acabou, simples. Agora temos elementos rítmicos e o grave. Acho interessante começarmos pelo snare, como já é tradição. O snare tá em tempo padrão de trap, é um chop snare, ele tá batendo bem legal. Depois eu acho que seria interessante mostrar o kick. É bastante kick, ele tá batendo junto com o 808, então os dois estão meio que trabalhando juntos, sincronizados, como eu sempre gosto de fazer. O hi-hat, que é um MIDI que eu peguei desse pack aqui, esse Codain Stash Kit V3. Não lembro qual hi-hat que é, mas é algum desses muitos aqui, porque eu achei que ficaria interessante. Então eu mantive esse aqui, fiz algumas alterações e tal, e ele tá dessa forma.
É um two-steps normal, só que tem alguns rolls que são bem simples, são só tempos divisíveis por 2, então não tem nada muito absurdo, tipo tercino, absurdo, de aspas, nada muito diferente, tipo tercino, essas coisas, então tá bem simples. Agora temos o snare secundário, um snare de bounce, que é um timbre de plug, mas eu achei que ficaria interessante aqui, ele ficou desse jeito. Depois a gente tem o open hat principal desse beat. Principal porque tem outro que bate junto com os primeiros kicks, mas vamos focar nesse aqui primeiro. Ele tá batendo essas últimas 2 barrinhas aqui, a cada 2 loops. É desse jeito. Depois temos um open hat que abre o beat, digamos assim. Ele bate junto com os 3 primeiros kicks e 808s, só pro kick bater um pouco mais aerado, então ficou desse jeito. Temos um triângulo também que ele tá batendo no segundo snare a cada 2 snares. Então ele bate aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Mesmo esquema do open hat, ele tá desse jeito. Bem simples, mas são esses detalhes que fazem o beat ficar muito foda no final, então invista tempo, vale a pena. Aqui temos o segundo snare que bate nos contras, um timbre um pouco diferente, mas tem mais ou menos a mesma ideia do primeiro snare, só que esse aqui tá fazendo meio que uma dança junto com uma última percussão, que é o cowbell. Eu imaginei todos eles no snare, só que eu acabei colocando o cowbell ali pra dividir essa função. O snare tá assim. O cowbell tá assim. E eu tive que afinar esse cowbell. Eu abri aqui, apertei Ctrl E, aí ele abriu uma instância do Edison. Depois eu vim aqui nesse sinalzinho aqui, Detect Pitch Regions, e vi que tá em A Sharp. Aí você vem aqui, coloca em A Sharp, depois afina com a nota do seu beat. É um processo que você pode fazer tanto com outros timbres, one shots, que tu não tem o tom. Você pode fazer com cowbells, 808s, tudo que tem uma nota só tocando. Caso tu vá precisar alterar algo, tenha várias notas tocando ao mesmo tempo, tem plugins que fazem isso. Por exemplo, o Melodyne atualmente consegue mexer individualmente em acordes e em áudios, e tem plugins de inteligência artificial que você consegue importar midis e transformar samples em coisas totalmente diferentes, só alterando ali o midi que foi determinado pra ela. Então são coisas legais aí falar sobre. E temos também, por último e não menos importante, temos o 808. O 808 tá mais ou menos com as notas base do grave da sample, não tá exatamente porque eu resolvi dar um groove próprio, eu resolvi dar uma alterada ali, já que eu tinha cortado bastante, então a sample tá bem aérea e eu tive bastante liberdade na hora de montar o rate, desse jeito. Essa sample é amassadora, avassaladora. E de bateria é basicamente isso, ficou desse jeito. Como é um beat feito para um cliente, eu não vou disponibilizar ele todo, mas eu vou deixar um trechinho ali depois para vocês ouvirem. Na mix, a gente tem todos os elementos aqui. Vou começar pelo kick e ir seguindo assim como a gente fez para mostrar os timbres. No kick tem um compressor que eu usei para aumentar um pouquinho, em 1.4 dB o volume, porque ainda tá muito baixo, para atingir o som que eu espero quando eu vou mixar uma bateria toda junta num bus. Eu aumentei um pouquinho o ganho, coloquei um wave shaper, aumentei bem pouquinho aqui na atenção dele. No snare principal, eu coloquei só um wider, tá em 100%, diminui um pouco com a mix final dele em 40%. Temos o hi-hat só tem um EQ, que tá tirando os ruídos da parte grave, e um flangus que tá abrindo o estéreo dele, deixando ele mais espacial. Temos no counter snare nada, no open hat a gente tem um phaser no open hat principal, ele tá dessa forma aqui. No segundo open hat que eu usei pra bater junto com o kick, tem esse flanger aqui, tá dessa forma. No sininho não tem nada, eu só coloquei ele 25% pra direita. No counter snare secundário, que tá dançando no cowbell, a gente tem só um paramétrico EQ2 que tá limpando, e ele tá 30% pra esquerda. E no cowbell não tem nada, ele tá 30% pra direita. No buzz dessas baterias, a gente tem o OTT, timing 1000, def em 14%. Eu só aumentei um pouquinho low porque eu queria que batesse mais forte o kick, que tava muito fraquinho. Um drum shaper, que é um processador de transientes, eu ativei o soft clip, aumentei um pouco o mojo, o ataque, e ficou massa. Depois eu coloquei um Diablo pra adicionar um pouco de harmônicos e distorção, então aumentei um pouco o punch, um pouquinho bush, um pouquinho body, um pouquinho hatch, e o sizzle deixei no modo
Crush pra distorcer de fato o som. Aqui no com aberto da bateria, eu aumentei só em um pontinho pra deixar ela só um pouquinho mais estéreo e acabei não colocando high pass, porque eu não achei necessário. Eu diminui um pouquinho o high em 2 dBs porque o hash estava estourado demais como sempre. E na master, que é o mais importante, você tá ouvindo até agora sem, a gente tem um Shaper Box que tá fazendo o tape stop em partes específicas do beat de transição, o Anobi Filter que tá no finalzinho cortando as frequências mais altas até chegar no mínimo pra fazer um fechamento mais legal da música, um Parametric aqui que eu analisei as frequências ali, resolvi dar um boost de 1.6 dB aqui em 750, 760, aqui em 150 Hz e diminuir um pouquinho o air do beat ali em menos 3.2 dBs porque tava um pouco alto por causa do triângulo. Depois eu coloquei um Fresh Air pra enriquecer os harmônicos, o Mid Air tá em 14% e o High Air tá em 8%. Depois eu coloquei só esse aqui pra analisar as frequências, não mexi nele. Um Fruity Soft Clipper, coloquei o Threshold no máximo, então ele tá passando a tesoura ali nos transientes que ultrapassam 0 dB, que é a função de um clipper. Um Limiter que tá com Threshold de menos 4 e o Domain aqui tá em Digital dessa vez. Esse Limiter ele serve pra diminuir um pouco a dinâmica do beat e deixar ele todo mais alto, não ter nenhuma alteração muito brusca de transientes, porque senão o Spotify vai lá e corta o volume do teu beat. Então sempre masterize muito bem o seu beat pra ele bater do jeito que a plataforma goste. Achei que ficou interessante, se liguem. Foda demais. E é basicamente isso. O vídeo é esse. O vídeo tá bem simples porque eu tô fudido da cabeça, não aguento mais essa porra, essa escola. Aí eu tô só fazendo esse beat aqui mais pra descansar mesmo, mais pra respirar um pouco e eu vou ter que voltar já pra minhas atividades. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, entre no servidor Discord, me sigam no SoundCloud, no Instagram e o mais importante de tudo, ouçam minhas músicas em todas as plataformas digitais disponíveis, em específico o Spotify, que é que eu também uso. No servidor Discord eu vou fazer um eventinho ali pra comemorar o aniversário do canal, que é dia 1º de janeiro, que é quando esse ano eu comecei de fato a levar a sério essa porra aqui. Então só faz os bagulho aí, eu espero que vocês fiquem bem, não esquece de tirar um tempo pra descansar, que não é o que eu tô fazendo, eu sei que eu tô errado, mas descansem, respirem, não se sintam mal por não estar tão produtivo ultimamente, ninguém tá. É isso aí, falou, mano, fiquem bem, tchau.